Alexandre, tudo bem? Vamos continuar um pouco, um pouco não, né? Vamos continuar a nossa leitura do Tao. Ok? Falando um pouquinho agora dos capítulos esta semana, os capítulos 18, 19 e 20. Beleza? Vamos lá então. Seguinte, meus caros, na tela. Nós temos lá capítulo 18. Quando se perde o grande caminho, surgem a bondade e a justiça. Veja que nessa passagem, na próxima passagem, que é a 19, ele vai contrastar uma variável nova. Ele vai falar um pouquinho, de certa forma, subjetivamente, sobre o desespero. Tá? Então, deixa eu pegar, ver se eu consigo apagar isto. Porque ficou muito grosso. Opa, só um pouquinho, tá? Isso. Então, ele vai começar a falar agora um pouquinho sobre desespero. E que é diante do desespero que as pessoas acabam se voltando para a sua essência boa. Né? É na aflição que a pessoa volta à sua origem. Vamos lá. Quando se perde o grande caminho, surge a bondade e a justiça. Ou seja, quando o indivíduo se perde em aflição, ele não tem mais para onde fugir. Então, daí que surge a bondade e a justiça. Mas a bondade e a justiça não deveria surgir antes? Sim, esse é o caminho que deveria ser, mas não é o caminho que é. Então, quando o indivíduo está em situação de aflição, está desesperado, ele procura a bondade e a justiça e ele tenderá a encontrar o bom caminho. Acontece que quando ele sai do desespero e o ego o influencia, agora ele se torna escravo do ego, o ego o corrompe, o ego tira a sua bondade e justiça, o ego o tira do grande caminho. Quando aparece a inteligência, surge a grande hipocrisia. E aqui, então precisamos ser ignorantes? O caminho da inteligência é o caminho da hipocrisia? Não. O problema aqui não é você ser inteligente. A grande questão não é esta, você ser inteligente. Mas a grande questão aqui é você se achar inteligente. Esse C ficou meio feinho, né? Então, se achar inteligente, vamos colocar assim. Então, a pessoa se achar inteligente. Então, o que acontece? Quando a pessoa entende que ela mesma é inteligente, quando ela se acha inteligente, ela deixa de acreditar na sua própria ignorância. Ela se acha mais inteligente do que o outro, ela se acha melhor do que o outro. Então, quando aparece a inteligência, quando a pessoa descobre que é inteligente, ou a pessoa se acha inteligente e ela descobre que ela é inteligência, surge a hipocrisia. Porque esse indivíduo se torna hipócrita, porque ele vai dizer sobre a virtude, enquanto o ego o corrompe, o ego o enche de vaidade. Beleza. Quando os 6 parentes não estão em paz, surgem o amor filial e o amor paternal. Prestem atenção que nesta passagem aqui existe uma questão do Yu-Wei, quando ele fala dos 6 parentes, tá? Onde ele fala dos 6 parentes. Quem são os 6 parentes? São as relações mãe e filho, irmão, irmão e irmão, e por último, marido e esposa. Tá? O que isso quer dizer? Marido e esposa é a conexão do interno e externo. Tá? Vou apagar aqui porque senão vai ficar meio estranho aqui. Marido e esposa.
Marido e esposa é o interno e o externo. Irmãos e irmãs são as relações entre iguais. E mãe e filho é a relação entre o superior e o inferior. Tá? Então, quando 6 parentes não estão em paz, então esses 6 parentes que são mãe e filho, nada mais é que superior e inferior, iguais e externo e interno. Tá? É disso que se trata os seis parentes. Quando há desordem e confusão no reino, ou seja, quando o reino cai em caos, as pessoas descobrem que são patriotas, que amam sua nação. Quando o reino estava bem, as pessoas estavam cheias de ego, cheias de vaidade. Quando o reino cai, que elas aprendem a dar valor no que era reino. E daí que percebam que são patriotas. Ou seja, o indivíduo só dá valor àquilo que ele perde. Ok? Então, até nosso próximo capítulo, capítulo 19. Até lá, tchau!